Uma das coisas que eu tenho aprendido no reino de Deus é que se você não controla os seus pensamentos, você não controla o seu corpo, você não controla a sua vida. Se você não controla os seus pensamentos, você não controla nada. Tanto é que o lugar primeiro que nós somos sempre atacados é na mente. Porque se você ficar com a mente desequilibrada, emocionalmente desequilibrado, se a sua mente pensar coisas ruins, então daqui a pouco você vai estar fabricando, produzindo isso no mundo material. E a minha insistência sobre isto é grande, porque todas as vezes que Jesus queria, dentro do reino de Deus, abordar um tema, ele abordava de várias vertentes. Por exemplo, ele fala sobre edificar a casa sobre a rocha, e ele dá várias parábolas no mesmo sentido, mostrando sobre a solidificação da nossa fé na palavra de Deus, praticando. Então ele diz que a solidez vem pela prática da palavra de Deus. E eu, como pastor, eu também me preocupo, porque essa não é uma jornada para um mês, essa é uma jornada para a eternidade. Você aceita Jesus e você vai andar com Jesus até a eternidade. Só que enquanto nós não chegamos lá na eternidade, nós estamos num período probatório, período de provas. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. O que é isso? É uma seleção. Deus está fazendo uma seleção. Seleção de um povo que Pedro fala, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Não pense você que esse povo de propriedade exclusiva de Deus são os evangélicos. Pode ser que tenha muita gente no meio evangélico sendo salvo, mas ouça o que eu vou falar. O povo de propriedade exclusiva de Deus é aquela pessoa que anda no reino de Deus, que vive dentro do reino de Deus, que pode estar dentro da igreja evangélica, mas também pode estar fora. Isso é uma coisa muito delicada que eu estou falando aqui, porque tem algumas pessoas que acham que o fato de ser evangélico está salvo. O fato de estar evangélico significa que você está num lugar onde se prega a palavra de Deus, onde se ensina a Bíblia. Mas é um pouco mais que isso. E uma das coisas que faz você viver o reino de Deus é quando Ele ocupa os seus pensamentos. Você não pode ter uma ideia ritualística do seu relacionamento com Deus. O que é uma ideia ritualística? Nós, por causa da influência das religiões afros, por causa da própria influência da religião católica, nós aprendemos que eu faço uma obrigação e pronto, e aí Deus responde aquela obrigação. Estou falando das promessas, né? Eu vou fazer uma promessa para o santo tal, que eu vou ter isso. Ou eu vou fazer uma obrigação ali na esquina, arriar ali um material para algum espírito realizar alguma coisa. Essa ideia está diretamente influenciada na nossa cultura. E quando a gente vem para o Evangelho, esse pensamento, ele de alguma forma está dentro de nós, porque a gente quer cumprir. Eu me lembro quando eu frequentava a igreja católica, que eu tinha em mente isso, eu vou à igreja para cumprir a minha obrigação religiosa ou espiritual, como eu quisesse chamar, não me lembro bem. E essa ideia de cumprir a obrigação, parece que o reino de Deus é um departamento estanque. Fui lá, cumpri a minha obrigação e c'est fini, acabou. Não é. O reino de Deus é um pensamento constante dentro de nós. Todos os dias, todas as horas, onde quer que eu vá, as palavras de Jesus têm que estar dentro de mim. Será que posso ouvir um amém? Por isso o pensamento, ele tem que ser trabalhado, e por isso a minha insistência nesse tema, porque eu sei que se não houver uma mudança, como diz lá, vamos só lembrar lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, só lembrar esse texto que fala de uma mudança de pensamento
quando você entra para o reino de Deus, quando Jesus entra na tua vida para reinar, quando você resolve seguir a Jesus na sua vida. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este, o quê? Com este século, com a cultura desse século, com a forma de pensar desse século, mas transformai-vos de que maneira? Pela renovação da mente. Não há mudança de vida se não houver mudança de pensamento. Você pode repetir isso comigo? Não há mudança de vida se não houver mudança de pensamento. Porque tudo começa no pensamento. Então, a Bíblia está dizendo assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí explica por que você tem que renovar a mente. O próprio versículo explica: para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou conhecer a vontade de Deus se eu mudar o meu pensamento. É o primeiro ponto que eu queria que você tivesse no seu coração rememorado. Você é e você será sempre aquilo que você pensa ser. Eu falo isso porque tem muita gente com síndrome de coitadinho, tem muitas pessoas que têm uma autoimagem muito negativa a respeito de si mesmo, né? Eu não sei, você não precisa ser uma pessoa exagerada, mas você tem que saber que você tem coisas positivas dentro de você. Eu já falei isso para vocês. Eu nunca me considerei, nunca me vi como uma pessoa que tivesse uma bela aparência, mas eu tinha alguma coisa que eu sabia que se as pessoas conhecessem, toda a feiura minha ia desaparecer. O que é? Eu tinha que abrir a boca para falar. Eu começava a falar, bater um papo, a conversar, trocar ideia. Daqui a pouco, né? Tem gente que é o contrário, que é melhor ficar com a boca fechada e ficar só com a aparência, porque quando abre a boca só fala besteira e acaba que a aparência desaparece. Então, eu descobri que Deus deu a cada um de nós capacidades maravilhosas que às vezes nós não exploramos para realizar sonhos, para fazer coisas. Às vezes nós caímos nessa situação de ter uma baixa autoestima. A nossa autoestima é lá embaixo. E quando você começa a pensar sobre o reino de Deus, uma das coisas que começa a mudar dentro de você, essa mudança de mente que o apóstolo falou aqui, essa renovação da mente, é que Deus começa a falar com você e mostrar você como uma pessoa melhor que você pode ser, uma pessoa que tem atrativos, que tem qualidades, que você pode fazer coisas boas. E isso, irmãos, começa a renovação da mente, começa aí. Então, a Bíblia declara que a nossa forma de pensar deste mundo está influenciada não só por seres humanos, mas também por um espírito maligno chamado Satanás. Ele lança também pensamentos, e que nós temos que ter cuidado para não permitir que a nossa mente comungue com esses pensamentos. Outro dia eu peguei um táxi, e o motorista estava atarantado, angustiado, e ele falava no telefone com uma pessoa, e isso e aquilo. Inclusive, quando ele parou o táxi, ele estava falando, eu abri a porta e vi que ele estava falando, aí fechei a porta. Ele, não, pode entrar. Eu disse, não, o senhor está ocupado, eu pego outro táxi. Ele, não, pode entrar aí. Aí eu entrei, e ele discutindo com o camarada, brigando, deixa eu trabalhar, não sei o que. Aí desligou o telefone, disse assim, eu estou atormentado, a mulher me deixou, e não sei o que, e eu estou pensando aqui, eu vou matar aquela desgraçada. Eu falei, meu Deus do céu. E o camarada veio falando, já tinha até pensado, olha como é que Satanás trabalha, como é que ele iria fazer o evento. Vou entrar lá, eu tenho a chave, vou abrir o gás, ela vai estar dormindo, vou matar ela e as duas filhas.
Meu Deus do céu. Eu estou tentando dizer para você como é que Satanás trabalha. E eu ouvindo aquilo, eu disse, rapaz, não é por aí e tal. Aí chegamos, eu não tinha muito tempo, já era tarde da noite. Eu virei para ele e disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você está precisando de Deus. Eu posso fazer uma oração por você? Não, pode. Eu só me desculpa. Aí eu orei, repreendi todos os bichos e demônios ali, que estavam na mente dele, profetizei sobre a vida dele algo bom, e aí ele, poxa, estou até sentindo algo bom, uma paz dentro de mim, porque o demônio estava trabalhando a mente dele, irmãos, para ele praticar um assassinato, um triplo assassinato. É tremendo isso. Por isso que eu estou falando para você que quando acontece divórcios, separações, assassinatos, roubos, tudo que não presta foi algo trabalhado na mente. E nós temos que estar com a nossa mente em Cristo, não permitir isso. Às vezes vem sem você pedir. Já contei essa história, né, que eu estava na fila do banco, e de repente eu comecei a pensar assim, se fosse fazer um assalto, planejar um assalto aqui, como é que seria? Quantos já pensaram uma bobagem dessa assim? Graças a Deus, eu já pensei isso. E eu era pastor, hein? Eu era pastor, não estou falando, porque eu era novo na fé, tem pastor que conta essa história. Não, eu estava lá. Daqui a pouco eu disse, por que eu estou pensando uma bobagem dessa? Ocupando a minha mente com um pensamento desse. Senhor, desculpa, perdão, Espírito Santo, mas se você moscar, isso entra, e você começa a bater papo com essa coisa, e daqui a pouco, meu irmão, o seu coração está turbado, o seu coração está cheio de ressentimento. Por isso que a nossa mente tem que ser guardada. Eu às vezes oro e eu mesmo ponho a mão sobre a minha cabeça e digo, Senhor, guarda os meus pensamentos, me guarda da ira, me guarda, Senhor, da vingança, me guarda, Senhor, dos ressentimentos. Pai, eu sou teu, não permita que a minha mente seja um laboratório do diabo, mas que a minha mente seja, Senhor, o domínio do teu Espírito Santo. Às vezes você tem que orar isto. Então, pastor, quando é que está isso na Bíblia? Vamos ler alguns versículos. Se eu já leu, eu quero ler de novo. Eu sou chato. Você entrou numa igreja que o pastor gosta de ler a Bíblia. Eu vou embora porque o pastor gosta de ler a Bíblia. Eu queria ver você dizer isso. Deus, estou indo embora daquela igreja porque o pastor gosta de ler a Bíblia. Seria até engraçado, né? Mas às vezes acontece. 1 João 5,19. Não é o Evangelho de João, não. Primeira Epístola de João 5,19. Olha só o que a Bíblia diz. Quem governa este mundo? Quem influencia este mundo? Primeira Epístola de João, é lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse um pouquinho. Tem a primeira, a segunda, a terceira e depois o Apocalipse. Amém? Então, vamos lá. 1 João 5,19, o que diz aí? Sabemos que somos de Deus e que o mundo só a América do Sul, o mundo só a parte da Ásia, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Como é que o mundo está no maligno? A mente, o pensamento do mundo é influenciado não pela palavra de Deus, mas é influenciado pelo maligno, ok? Então, a outra coisa que você precisa saber, vai ouvir conselho, às vezes aparece, com todo respeito, umas personalidades aí dando conselho pela televisão. Não, porque isso e aquilo. E às vezes fala cada bobagem. Quando fala uma coisa boa, ótimo. Mas às vezes fala como coisas absurdas e coisas ruins. E as pessoas ficam ali ouvindo aquilo como conselho. Ouça bem, eles não cuidam nem bem das vidas deles, quanto mais vão cuidar da sua. Abra os olhos para esse tipo de coisa, ok?
porque o mundo inteiro jaz no maligno. Quero lembrar você um outro texto que eu li também, eu quero ler com você esse texto, 2 Coríntios 6:15, você pode vir comigo aqui? 1 Coríntios 6:15. 2 Coríntios 6:15. Eu quero insistir nisso, porque eu percebo que algumas pessoas são tremendamente atormentadas no pensamento. Eu sou, irmãos. Eu vivo essa batalha dentro de mim. Eu imagino uma pessoa que tenha menos experiência com Deus, o quanto não sofre nessa batalha. Eu sofro nessas batalhas na minha mente. Amém? 2 Coríntios 6:15. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o quê? Com o incrédulo. Você não vai sair do mundo, mas você não vai aceitar aquelas ideias do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Você vai conversar, você vai ter diálogo, mas você não vai deixar que aquilo te influencie. Amém? Então, olha, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, porque somos santuário de Deus vivente. Quem é santuário de Deus vivente, diga glória a Deus. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus, e eles serão o quê? Então, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Esse separar não significa que você vai para o mosteiro, irmão. Você está dizendo o seguinte: gente, eu estou no mundo, mas eu não sou obrigado a comer as ideias do mundo. Estou no mundo, mas eu posso me manter isento. E uma das formas disso é você guardar o seu pensamento. Você não consegue entender e nem aplicar os princípios revolucionários do reino de Deus se você não nascer de novo. Se você tentar fazer isso aqui apenas pela força do pensamento positivo, não, eu só vou pensar positivo, não vai conseguir. Você vai até pensar coisas boas, mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Tem um trecho da oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou, que ele diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Onde é que acontece a tentação? Onde acontece a tentação? Na mente. Então ele está falando justamente isso, que você precisa pedir ajuda a Deus quando você for atacado por pensamentos ruins, por sentimentos ruins. É hora de você se ajoelhar e dizer: Senhor, não me deixes cair em tentação, me livra agora, tira esse pensamento ruim do meu coração, da minha mente, porque eu sou teu e tu és meu. Amém? Essa é a maneira. Jesus mostrou uma maneira de defesa da mente, pedindo ajuda a Ele. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, para que quando nós formos tentados, Ele também nos ajudará, porque sendo tentado em todas as coisas, Ele não caiu, e aquele que foi tentado em todas as coisas, nos ajudará, Ele te sustentará. Amém? Mais ainda sobre o pensamento, você precisa entender alguma coisa sobre o pensamento. É que eu não posso construir uma vida nova com Cristo com pensamentos antigos, irmãos. Eu falei aqui, eu quero repetir, a Bíblia diz que se você colocar vinho novo em odres velhos, vai acontecer uma ou outra coisa: ou os odres não vão suportar a fermentação do vinho novo e vão se romper, ou o vinho novo não vai suportar a madeira curtida do barril e vai azedar. Então, para um novo tempo, para uma nova vida com Cristo, para um novo nascimento que aconteceu de Jesus na sua vida, é preciso que você traga ideias novas, pensamentos novos. Não adianta você ficar pensando com a cabeça antiga. E eu vou agora esticar um pouquinho mais isso aqui. Tem muita gente que não consegue nada no reino de Deus,
porque ela quer exercitar a fé na base do pensamento antigo. Outro dia eu estava, entre as minhas muitos pensamentos, filosofando no reino, se eu posso dizer assim, eu estava pensando assim: Senhor, porque às vezes a gente ora, né, e uma oração é de imediato atendida, mas a gente ora e às vezes uma coisa e a gente até esquece, depois que a gente esqueceu aquilo, vem a resposta de oração. Quantos já tiveram essa experiência, né? E aí, eu pensando sobre isso, falei: Espírito Santo, me fala. E Deus me deu uma resposta interessante. Ele disse: o tempo no reino de Deus é diferente do tempo no reino dos homens. E a razão é porque Deus está construindo coisas espirituais dentro das pessoas. Ele está utilizando os acontecimentos do dia a dia, as crises, os problemas, as lutas, para construir valores espirituais dentro de você. Isso só vai ser construído de forma que esse tempo que você está contando, de dias, de meses, para Deus não significa absolutamente nada, porque Ele é dono do tempo. E aí eu comecei a pensar, eu disse: mas a Tua palavra, Senhor, não diz que a gente deve crer, declarar com fé, determinar com fé aquilo que a gente crê? Sim. E quando você fez isso, no mundo espiritual, foi aceito. No mundo espiritual, foi conectado. No mundo espiritual, foi ligado. Aquilo que você ligou na terra, foi ligado no céu. Só que o tempo de resposta de Deus não é para a tua satisfação, é mais para cumprir a obra dele, que é reservada na tua obra. Eu fiquei tão feliz, eu disse: puxa vida, Deus está no controle. Você pode levantar a mão e dizer assim: eu creio que o meu Deus, o meu Pai, o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo, está no controle. Mesmo quando tudo parece confuso, eu sei que Ele está no controle. Digo: o diabo não vai confundir a minha mente, criar dúvida no meu coração, que Deus está ouvindo a minha oração. Diga: eu sei que Ele está, e que as minhas orações estão sendo ligadas no céu. Eu descanso no tempo de Deus, na hora de Deus. Eu tenho paz para crer que Ele vai fazer aquilo que eu tenho pedido, segundo a sua vontade. Diga: glória a Deus. Irmãos, só para a gente não passar por deixar esses textos de lado, eu queria ver outros textos com você falando sobre pensamento. João capítulo 8, versículo 12. Pergunta para o irmão: o que é que você está pensando? Na janta? Quantos já no meio do culto pensaram na janta? Quantos aqui já? Confessa seus pecados. Está vendo como é que são os nossos pensamentos? Os pensamentos são assim: se você der corda, daqui a pouco você está fazendo a ceia de Natal aí dentro do seu lugar. Só para mostrar para você como é que isso funciona. Por isso que eu quero falar sobre os pensamentos. Você tem que botar cabresto nele. Se deixar, meu irmão, você vai... Qual a dificuldade de pessoas para orarem, irmão? Você está ligado a isso? Eu me ajoelho para orar, aí a pessoa começa a orar, daqui a pouco ela está pensando: e amanhã eu tenho que pagar aquela luz que está atrasada, amanhã eu vou visitar fulano de tal, amanhã tem aquele negócio pra... Daqui a pouco, ele orando, o pensamento dele viaja, e ele faz tudo menos orar. Eu estou mostrando para você que falar sobre isso e criar cabresto ao pensamento é necessário, porque a nossa mente, ela vai, se você deixar, você vai, e daqui a pouco você diz assim: eu estava orando. O que eu estava orando mesmo? João 8,12. Eu sei que não tem nenhum santo aqui que faz isso, vocês já passaram desse estágio, a gente só está fazendo uma lembrança. De novo, e falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo,
Quem me segue não andará, o quê? Em trevas. Eu falei aqui que trevas é o que mesmo? A ignorância. Uma pessoa anda em trevas quando ela é ignorante. Então, a Bíblia diz que quem segue a Jesus não anda nas trevas, não anda na ignorância. Pelo contrário, terá a luz da vida, terá a sabedoria da vida. Isso é muito importante. E eu começo a adquirir isso pensando. Vocês nunca pensaram sobre o céu, não? Quantos aqui já pensaram no céu? Às vezes, eu dou uma viajação na maionese. Como é que será que vai ser o céu? Como é que vai ser o céu? E às vezes eu fico imaginando as capacidades no céu que nós teremos. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e que Jesus veio recuperar o homem que havia se perdido, restaurar esse homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus para viver com Ele. E umas dicas a Bíblia nos dá, umas dicas. Por exemplo, a Bíblia diz que nós teremos um novo corpo, um corpo transformado, para aqueles que, se Jesus voltar esta madrugada, vai ter o seu corpo transformado. Aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão também com o corpo transformado. E aí a Bíblia dá a dica de como é esse corpo. É um corpo celestial, porque é um corpo revestido do céu. É um corpo, cabeça, tronco e membros, mas é um corpo com algumas capacidades. Por exemplo, Jesus morreu, e a Bíblia diz que Ele é a primícia da ressurreição. Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa matriz. E quando Ele ressuscitou, Ele ainda ficou 40 dias depois de ressuscitado com os discípulos. E alguns fenômenos a gente via ali. Primeiro, Jesus não era um espírito, era um corpo. Tanto é que Ele trazia a marca nas mãos, Ele trazia a marca de onde foi traspassado pela lança. E Ele comia com os discípulos e a comida não vazava pela barriga. Então era um corpo que até comia comida, mas também, se não comesse, não faria falta. É um corpo espacial, porque quando Jesus foi levado aos céus, Ele não botou um balão de oxigênio, nem botou uma roupa de astronauta. Ele, com aquele corpo que Ele passou 40 dias aqui com os discípulos, Ele foi sendo elevado aos céus, até desaparecer na vista de todos ali. E a gente sabe que o céu vai em direção ao espaço, irmãos. Se você mandar um foguete, você não vai chegar no céu, nos anjos, não. Você vai chegar no céu, no espaço. Então, a outra coisa que a gente aprendeu, que o céu é um lugar no espaço. Estou mostrando para você como é que você, examinando as escrituras, você vai aprendendo uma porção de coisas. Por exemplo, o céu é um lugar no espaço. E a prova é que todas as vezes que há aparição de anjos, os anjos vêm da terra ou vêm do espaço? Do espaço. Ok? Ele entra na atmosfera. Então, você começa a perceber que esse corpo ressuscitado que você vai ter, quem tem certeza disso, dê um glória a Deus. É um corpo que é capaz de viajar no espaço, sem precisar do equipamento que os homens hoje têm. Por quê? Porque é um corpo glorificado, é um corpo do céu, é um corpo transformado, é um corpo diferente. E aí você não vai ficar precisando ficar malhando, né? Não vai ficar precisando, assim, quando vai pentear o cabelo, aí fica olhando assim, o músculo, né? Tem gente que fica até com mania assim, né? Vai fazer assim, vou pentear o cabelo, aí fica olhando para o músculo para ver se a batata da perna tá, né? Às vezes olha assim, faz assim e tal. Fique tranquilo, irmão, porque lá essa musculatura não vai fazer diferença. Amém? Ah, pastor, graças a Deus. Então você que é barrigudo ainda tem esperança.
o céu é a tua esperança. Você que está fora de forma, o céu é a tua esperança. Você que está doente, o céu é a tua esperança, porque lá não haverá doença. Diga glória a Deus. Olha, lá serão consertados todos os defeitos. Amém? Não terá velhice. Pastor, não vai ter velho, não, nem artrose. E as pessoas idosas terão os corpos transformados. Viu o que você tem que estar pensando? Pastor, o senhor viajadão mesmo na maionese. Sou, porque eu fico pensando nas coisas do céu. E a Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas do céu e não nas coisas que são daqui da terra. Vem aqui comigo em Colossenses 1,13. Vem cá. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Quem aprendeu alguma coisa com essa ilustração que eu dei do corpo celestial? Você está entendendo? Isso é verdade, é um corpo, só que é um corpo com capacitação diferente. Não é um corpo cheio de doença. Fui fazer uma caminhada com minha esposa ontem, tadinha. Ela estava cheia de dor. No céu isso vai acabar. Amém? No céu isso vai acabar. Olha só. Todo mundo Colossenses? Ele nos libertou da onde? Do império da onde? E nos transportou para onde? Neste reino do Filho do amor de Deus, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, Ele fez uma mudança, você foi transportado de um reino. Você já pensou, irmãos? Há um ditado que diz que quando você está em Roma, você tem que pensar como um romano. Você entra no reino de Deus, você tem que começar a pensar como Deus pensa. Pastor, não é uma blasfêmia eu tentar pensar como Deus pensa? Ouça bem o que eu vou falar para você. A Bíblia diz que nós temos que conhecer a mente de Deus. É isso mesmo, vem aqui, olha só para você saber o que Deus quer que você pense. Olha só, 1 Coríntios 2, 6, de 1 a 16. Vem aqui, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Coríntios capítulo 2. Versículo 6 diz assim: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria o quê? Deste século, nem dos poderosos o quê? Desta época. Lembra que eu falei aqui a semana passada que os pensadores gregos da antiguidade influenciam até hoje? A Bíblia diz que agora a nossa forma de pensar no reino de Deus não pode ser na base do que os gregos pensavam. Vou dar um exemplo prático para você entender. Por exemplo, você aprende nas regras do mundo, do militarismo, que o militarismo diz assim: manda quem pode e obedece quem tem o quê? Juízo. Olha só, isso é uma filosofia grega. No reino de Deus não existe essa filosofia. No reino de Deus diz: quem quiser ser o maior, que seja. Quem quiser ser o primeiro, que seja. Então, eu estou mostrando para você que no reino de Deus, a filosofia do reino de Deus é completamente diferente da filosofia do mundo. Aí você fala: pastor, que bom. Só que às vezes dentro da igreja a gente vê algumas igrejas que manda quem pode e obedece. Essa filosofia não é de Deus. Essa filosofia é do mundo. A filosofia de Deus fala de quem quer ser o primeiro seja o último, quem quiser estar à frente que fique atrás. O reino de Deus ensina outros valores.
Mas muitas coisas que existem dentro da igreja, e aí eu vou dizer, dentro da igreja evangélica inclusive, não tem nada a ver com o reino de Deus, irmãos. É tudo do reino dos homens. No reino de Deus as coisas funcionam diferente. Dá para você entender isso? Diga amém. A Bíblia diz que quem quer ser servido no reino de Deus, que primeiro o quê? Sirva. Aí você dá uma parada, para comigo aqui, e de repente você olha, se criando tantas hierarquias, uns querem ser apóstolos, outros querem ser isso, e querem ser aquilo, e querem ser aquilo. Às vezes você chega na igreja, você tem a impressão que você chegou num quartel, porque tem, lá do início até o final, tem uma hierarquia. Isso não é no reino de Deus, não existe isso. A submissão é em amor. Você se submete porque você ama Jesus, porque você ama o irmão. Você começa a perceber que eu estou falando do reino de Deus. Foi isso que chateou muita gente quando Jesus começou a ensinar sobre o reino de Deus. Foi isso que perturbou muita gente, porque ele estava ensinando uma coisa que modificava comportamentos que vinham já há milhares de anos dos pensamentos gregos. O pensamento do reino de Deus não é um pensamento grego. Pensamento, veja o exemplo de Jesus. Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, ele foi e pediu para lavar o pé dos discípulos, e alguém disse assim, nós não somos dignos. Ele disse, não, se eu estou lavando o pé de vocês, e vocês me chamam de mestre, então muito mais vocês têm que lavar os pés um dos outros. Ele estava dizendo o seguinte, que no reino de Deus, algumas coisas, não é pela patente, pelo cargo, mas é pelo amor que deve existir no nosso coração. E aí você começa a ver que a coisa começa a ficar estreita. Por isso ele mesmo disse, estreita é a porta que conduz à vida eterna. Está percebendo? Olha só. Continuando a leitura aqui. Mas falamos sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, versículo 8. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Está todo mundo comigo? Amém? Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, do que Deus tem preparado o quê? Então, que Deus está pensando, né? Se Ele tem preparado, que ainda não existiu, é porque está pensando, vai existir. Tem preparado para aqueles que os... Versículo 10, é esse versículo que eu queria que você lesse. Mas Deus nos revelou, quer dizer, Deus nos revela o seu pensamento, o que Ele está preparando para nós. Ele nos revela de que maneira? Mas Deus nos revelou de que maneira? Pelo Espírito. O Espírito Santo que está em você é Deus, e Ele revela o pensamento de Deus a você. Ouça, irmãos, eu estou falando de coisas profundas, eu não sei se todos vão alcançar, mas ouça bem, Deus imprime os seus pensamentos dentro de nós. Muitos chamam isso de revelação, muitos chamam isso de profecia, muitos chamam isso de palavra profética, muitos chamam isso, mas a fonte é a mesma. Deus revela no nosso pensamento os seus pensamentos, e Ele diz, porque o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo a todas as coisas prescruta, até mesmo o que? As profundezas de Deus. Diga glória a Deus. E diz mais, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo... Você lembra quando Jesus disse assim, que uma pessoa não pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for porque Deus o revelou. Então a Bíblia diz que Deus nos revela as coisas, o Espírito Santo nos revela as coisas de Deus. Então, versículo 12, só para fechar,
Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno, amém? E sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Por quê? Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com o Espírito. Pastor, quando é que eu sei que Deus está falando comigo? Porque as coisas espirituais que Deus fala, confere com coisas espirituais, se encaixam. Deus jamais vai falar alguma coisa que seja uma aberração espiritual. Ele vai falar coisas que se coadunam, que se encaixam. A voz de Deus no nosso interior sempre fala com coisas que se coadunam com a Bíblia, com coisas que se coadunam com o bem, com o amor, com a esperança. Dá para entender o que eu estou falando? Então, há uma forma de checar isso. É Deus que está falando comigo? Como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Coisas espirituais se encaixam, se coadunam, se combinam com coisas espirituais. E versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Isso que eu estou falando aqui esta noite, irmãos, para algumas pessoas que não conhecem a Jesus, que não nasceu de novo, é dizer assim: pirou na batatinha, cara, porque eu estou falando de coisas espirituais, e só quem é espiritual vai entender, só quem é nascido de novo, só quem tem fé. Falar de um negócio desse em determinados lugares, vai dizer: esse cara é doido. Deus fala com ele. O cara agora diz que Deus fala com ele. Não fala só comigo não, Deus fala a todos aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Esse não é um privilégio do pastor, ou do papa, ou do apóstolo, esse é o privilégio de quem dobra o seu joelho e diz: Senhor, eu quero buscar a tua presença, e Ele vai falar contigo. Porque acabou o tempo do sacerdócio levítico, acabou, o véu foi rasgado. Deus, Jesus, quando derramou o seu sangue na cruz, Ele rasgou o véu e disse: todos têm acesso ao Pai por meio de Jesus. O Espírito Santo habita em você. Então muitas vezes você está precisando de uma direção, vai para o teu quarto orar, porque Deus vai te dar a direção. Talvez você está precisando de uma palavra de consolo, para e vai buscar o Senhor, porque o Espírito de Deus vai revelar o que Deus tem para você e vai falar contigo. Todos têm acesso a isso. Não é por merecimento, é pelo sangue. A gente canta sempre aqui, é pelo sangue, por causa do sangue, por causa do sacrifício da cruz. Então, só para terminar a minha leitura aqui, pois quem conheceu a mente do Senhor? Pastor, como é que a pessoa pode conhecer a mente do Senhor? Que o possa instruir. E Ele dá a resposta aqui: nós, porém, temos o quê? A mente. Você pode pensar como Jesus pensa, porque o Espírito Santo dentro de você começa a revelar o pensamento de Deus, e a sua mente começa a pensar: olha, na mente de Jesus, toda doença pode ser curada. É verdade? Há alguma coisa impossível para Jesus? Na mente de Jesus, milagres acontecem. Na mente de Jesus, o que você ora na terra é ligado no céu. Na mente de Jesus, o amor vence. Na mente de Jesus, a paz, ela consola, ela traz serenidade ao espírito do homem. Seja um amante da paz. Não entre em guerra com ninguém. Eu aprendi uma coisa, irmãos: não vale a pena, porque numa guerra não sai ferido só de um lado. Em qualquer guerra, ambos os lados saem com prejuízo. A Bíblia diz: se possível for, ande em paz com todos os homens. Não vale a pena a guerra. Às vezes a gente é pego de distraído, mas lembra, o Espírito Santo vai te lembrar: não vale a pena brigar, não vale a pena criticar, não vale a pena entrar em crise, brigar, não entra nisso não, não entra nisso não.
Por quê? Porque você vai sair ferido. E meus irmãos, eu termino aqui dizendo assim: não fique pensando a derrota, porque Jesus não ficava pensando a derrota. Não fique pensando a doença, porque Jesus não ficava pensando a doença. Ele só pensava a cura. Não fique pensando o fracasso, porque Jesus não pensa o fracasso, Ele só pensa a vitória. Não fique pensando o pecado que vai cometer, porque o pecado não faz mais parte da tua vida. E você tem capacidade para vencê-lo, dizer: eu não vou aceitar isso na minha vida. Não fique pensando o medo, porque Jesus não tinha medo de nada. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus? A Bíblia diz: nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os anjos, nada pode separar do amor de Deus. Então não tenha medo de nada, porque você foi criado em Cristo Jesus para dar certo. Você foi criado em Cristo Jesus para ser alguém muito especial. Não pense no que não vai funcionar, pense naquilo que vai dar certo. Os conceitos que não têm apoio na palavra de Deus, abandone esses pensamentos e pense a mente de Cristo. Nossa mente tem que buscar, irmão, a forma de pensar de Cristo. Estou aqui, sabe, fervendo dentro de mim. Queria ver você pensando coisas grandes. Olha só, Colossenses 3:2. Não adianta, eu gosto dessa palavra. Ela é maravilhosa. Eu não sei se você sente isso, mas à medida que eu vou lendo que a palavra vai entrando, é como se eu estivesse comendo, irmãos, uma comida muito gostosa, porque essas palavras dão vida. Essas palavras, elas são maravilhosas, elas vão te inspirando a pensar coisas boas, coisas grandes. Olhar para o teu filho e ver o teu filho com sucesso, pensar o teu filho com sucesso, pensar tua casa abençoada, entende? Não fique preso a um momento passageiro. Outro dia eu estava falando para minha filha: você não vai acreditar, mas eu já me vejo na formatura do meu neto. Outro dia eu estava pensando: puxa, eu vou na formatura, meu neto tem 6 anos, irmão, 7 anos agora. Eu estou pensando na formatura dele, e eu vendo ele receber o canudo lá, dando um abraço nele bem gostoso, e ele lá, já um rapagão, bonitão. Ai meu Deus, guarda, que ele é muito convencido. Eu penso, estava aqui orando ainda agora, e nós estamos enfrentando uma batalha, algumas batalhas, eu e minha esposa, pessoais, saúde dela, né, aposentadoria dela, e eu tenho uma visão da minha esposa, toda bonitinha, sabe, elegante, assim, ela toda feliz da vida, que ela fica toda, deixa que eu te pego, eu vejo e eu projeto na vida dos meus filhos a felicidade deles. Já estou vendo o Pedrinho com a camisa do Flamengo. Mas esse eu estou vendo mesmo, porque o pai dele não vai deixar passar barato, né? Eu vejo coisas boas, porque eu entendi que a minha mente tem que ser uma fonte para produzir coisas criativas. Na sua área de trabalho, você sabe que às vezes eu fico assim pensando: como é que eu vou sair dessa? O que eu vou argumentar? Eu oro: Senhor, me dá uma mente, um pensamento para eu sair dessa situação processual. E de vez em quando vou botar isso lá, o negócio funciona. Luiz engole aquilo, aceita, glória a Deus, amém. Colossenses 3:2. Todo mundo comigo? 3:1. Portanto, foste ressuscitado juntamente com Cristo. O que ele diz? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que deve fazer? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são o quê? Às vezes, quando toca nesse assunto político, essa é a minha fraqueza, porque eu tenho que me guardar, eu tenho que guardar minha mente disso. Porque quando eu vejo essa roubalheira toda, irmãos, eu fico indignado.
dinheiro da saúde indo para o bolso desses marginais, travestidos de deputado, de prefeito, são uns bandidos. Aí a ira começa a criar no meu coração, aí eu já começo a pensar, puxa vida, a gente podia explodir aquele Congresso Nacional com todos eles juntos. Você nunca pensou uma bobagem dessa, não? Eu já pensei muito. E eu vou dizer, eu pensava muito mais quando era mais jovem. Eu pensava tomar esse país por outros caminhos, que você nem sabe o que passa na minha mente. Pensei em fazer um curso de armamento, preparar bombas, não sei o quê. Você não sabe. Por isso, ouça bem o que eu vou falar para você. Eu fico pensando, se eu pensei isso, quantos não estão pensando isso? Sabe por quê, irmãos? Quando eu vejo um Globo Repórter, quando eu vi ontem, todo mundo fala assim, por que o Japão teve, ano passado, aquela maremoto, aquela tsunami, terremoto, parte do país não foi uma cidadezinha não, foi destruída. Um ano depois eles estão de pé, porque o governo lá é honesto, pega o dinheiro e aplica em prol da população. Mas a nossa cultura, e eu não vou dizer porque o político é fruto do teu voto e do meu voto, as eleições estão chegando aí, você tem que pensar nisso. Pior que a gente pensa para votar em alguém, não encontra ninguém. Ouça o que eu vou falar. Quando eu começo a pensar essas coisas do mundo, o meu coração se esvazia. Aí eu tenho que dar uma guinada. Eu não sou deste mundo. Eu sou do reino de Deus. O céu e a terra passarão. Sempre haverá injustiça e miséria neste mundo, mas no céu haverá alegria, conforto. Aí começa a mudar, e aí me desligo disso e começo a pensar nas coisas lá do alto. Estou mostrando para você a minha fraqueza. Talvez você nem pense uma coisa dessa, mas eu que sempre fui politizado desde muito jovem e que tenho uma mente muito aberta para isso me perturba, e eu tenho que lutar contra isso. Lutar porque eu sei que, irmãos, tudo isso vai passar. Eu tenho que ter a minha mente, o meu pensamento nas coisas eternas, nas coisas que vão ser definitivas, que vai salvar o homem verdadeiramente. Então diz assim, pensai nas coisas lá do alto, versículo 2, não nas que são o quê? Aqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Versículo 5, fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, essa indignação que eu falei aqui, se despoje disso, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestivos do homem que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Versículo 12, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós
Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós, o quê? A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Amém? Você vai sair daqui pensando em muitas coisas hoje, e eu espero que seja a respeito do reino. Vamos ficar de pé. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim, o que você está pensando agora? Alguns vão dizer, estou pensando na janta. Olha, você imagina, só para a gente terminar com um bom humor isso aqui. Você já pensou se tivesse um aparelho, que a gente pudesse andar com um aparelho aqui em cima da mente, tipo uma tela de televisão, que projetasse o que a gente pensava? Que horror que seria! Que horror que seria! Graças a Deus que não há. Pai, muito obrigado. Nos ajuda, Senhor, até a nossa mente, como a mente de Cristo. A mente que pensava a palavra, a mente que pensava na vitória, na cura, na obediência, na mente que pensava nas coisas vindouras, porque Jesus sabia que a obra que Ele estava fazendo era uma obra eterna, não uma obra temporária. Por isso, Senhor, enche o nosso coração dos Teus pensamentos. O Teu Espírito Santo habita em nós, e a Tua palavra nos garante que Ele revela os Teus pensamentos em nós. Pai, eu quero pedir cada membro desta igreja cheio dos Teus pensamentos, pensando o reino de Deus, pensando a Tua palavra, pensando em como praticar esta palavra, Senhor, pensando como pode ser útil neste mundo, pensando, Senhor, na vida vindoura, Pai, pensando nas coisas que Tu tens preparado para nós. Pai, enche o nosso coração da Tua revelação, que ao ler a Tua palavra, Tu tragas revelação sobre nós. Em nome de Jesus eu oro. Guarda cada lar, guarda cada mente, não permita que Satanás penetre nas mentes, trazendo, Senhor, mágoa, tristeza, angústia, vingança, ó Deus, decepção. Quebra esses laços esta noite, quebra, Senhor, essas cadeias, liberta esses pensamentos da mente dos irmãos, e coloca, Senhor, os Teus pensamentos. Pai, eu Te agradeço em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente.